Bonjour! Nós já temos um vídeo sobre Vênus retrógrada nessa cúspide de Áries para Peixes. Então, teve uma live, tá aqui no canal do YouTube. Vai lá, assiste, porque eu dei bastante datas, dei referências temporais na questão dessa retrogradação venusiana, do fechamento de ciclo. Dei dicas de como você observar no seu mapa. E fiz uma análise baseada num exemplo de mapa natal, para ver realmente as configurações que você deve avaliar, tá? Agora, né, como eu prometi, eu estou fazendo por ascendente, porque eu entendo que para quem está iniciando principalmente, que não consegue ver aquela pluralidade, né, de assuntos ali no mapa, a gente começar pelo ascendente é muito importante, tá? Então, se você tem ascendente em signos de ar, tá? Ou seja, Libra, Aquário e Gêmeos, fica aqui que eu vou dar essa ideia para você começar a elencar as possibilidades e fazer essa análise no seu próprio mapa, tá bom? Primeiro vamos entender que a gente está pegando um ponteiro, que é o ponteiro venusiano, e a gente está isolando ele para uma análise. É correto fazer isso quando você vai avaliar um mapa natal? Claro que não existe análise isolada, então, óbvio que num atendimento, ou se você vai ter toda uma complexidade de mapa, tá? Então, aqui é para fins didáticos, tá bom? Então, você vai ver esse ponteiro venusiano, o que ele representa e, principalmente, assim, conectar com a sua promessa natal. Porque as possibilidades de um acontecimento, desenvolvimento e fato, ele está no seu mapa natal e não no trânsito geral, tá? Que dá somente o tom do momento. Bom, esse ponteiro venusiano, ele entra então nessa retrogradação do dia 1º de março até o dia 12 de abril. Ele pega do grau 10 de Áries e volta até o grau 24 de Peixes, tá? Então, eu gosto de ver também, dentro do movimento, além das datas que eu já dei na live, eu quero que você observe, ó, esse ponteiro, ele entrou em Peixes ali no início de janeiro, então dia 3 de janeiro de 2025. Depois ele entrou em Áries, que é onde ele começa a retrogradação, no dia 4 de fevereiro. Mas tem uma data que é bem relevante, que é quando esse ponteirinho ele chegou no ponto onde termina a retrogradação, que é onde bate ali no grau 24 de Peixes. Então, por volta do dia 27, 28 de janeiro, né, dependendo de onde você está aí no globo, às vezes é legal a gente fazer uma reflexão, né? Então, como que estava aí o borogodó da sua vida no final de janeiro de 2025? Porque uma retrogradação não é um assunto novo, não é uma novidade, não é uma coisa inusitada, é uma pauta requentada. Então, se retrograda, ou a gente reavalia, ou a gente revisa, né? Mas tem que ver, claro, qual é o ponto que indica no seu mapa e essa questão temporal. Porque a astrologia é uma medição de análise e da qualidade do tempo em que a gente vive, com um sistema que foi fundamentado há milênios, certo? Então já remete ali. Eu sei que às vezes as pessoas falam, nem me não lembro nem o que eu comi no almoço. E agora? Eu sei. Então, no Nota Astral, é esse acompanhamento que a gente faz de maneira mensal, tá? A gente utiliza trânsitos, revolução solar, profecção e ciclos planetários e eclipses, né? Então, as lunações longas que eu gosto bastante. E é uma prática, tá? A gente faz uma prática em conjunto, a gente tem esse acompanhamento, tem um grupo de Telegram, você recebe ali o seu planner online para você preencher com essas hipóteses e a gente debate, né? Tem 2 sorteados ao mês, então tem vídeos onde eu faço análise para você ir lapidando essa prática da astrologia. Porque a gente tem muita teoria, tem muitos autores, tem determinados momentos do período, né, astrológico, né? Então tem lá do helenístico, anterior ainda, né, com os egípcios, tem o medieval, tem o moderno e tal. Então, o que eu quero aqui com esse canal é que a gente vá praticando, né? E lapidando, eu brinco, o nosso Mercúrio, porque a astrologia é uma prática mercuriana, né? De análise de dados, de como a gente passa essa informação, tá bom? Então, já pega essa referência de tempo. E agora a gente vai começar, então, com o ascendente em Libra, tá? Libra, então, é o cardinal, né, de ar. A gente sempre tem um cardinal fixo mutável, um cardinal fixo mutável, tá? Então, identifica, né? Eu vou pegar aqui um pontinho de referência. O seu ascendente vai estar em algum grau do signo de Libra, certo? Que é esse momento onde o Sol, ele levanta ali no ponto leste, ele começa a ter o quê? Visibilidade da luz. Lembra que a visibilidade da luz é importante, né, na astrologia? Então tá, então primeiro a gente vai entender, eu vou observar aonde que acontece essa retrogradação. Então eu vou buscar no mapa a cúspide. Eu tenho aqui uma cúspide de 6 para 7, né? Opa, desculpa, de 7 para 6, desculpa. Então eu tenho os assuntos das 7 conectados com o assunto das 6, lembrando que uma retrogradação
São assuntos pendentes, não é necessariamente alguma situação totalmente nova. Pode ser, às vezes, que a gente não estava enxergando alguma coisa, mas ela estava lá. Então, vamos pensar, vamos construir o nosso cenário aqui, nosso enredo, né? Casa 7, onde começa essa retrogradação, representa o outro. Então, parceria, sociedade, casamento, né? Relacionamento longo, inimigo declarado, famoso ranço, né? Mas é óbvio, você vai ter que avaliar no seu contexto. Eu sou casada ou não sou casada? Eu tô no relacionamento ou não tô no relacionamento? Porque se é uma retomada, pode ser sim. Então, nesse caso, né? Então, em casos onde pega assuntos da 7, tá? E já teve vídeo com os outros ascendentes que sim, tem um entrelace de 7, para você, essa questão popular que falam, então, Vênus vai retrogradar, vou me separar, ou vou ter uma, né, alguma situação no meu relacionamento, para você pode ter mais coerência, tá? Mas observa que eu estou retomando, ou seja, eu posso estar reavaliando uma questão dentro da minha relação, estou vendo se está valendo a pena, se não está, se está me fazendo feliz, se não está, né? Mas lembra que é o outro, às vezes é o outro que está repensando muita coisa, né? Porque o mapa também vê pessoas na nossa vida, tá? Se eu tenho um acordo com alguém, né? Porque a casa 7 é isso, são parcerias. Se eu tenho um contrato, um acordo, às vezes eu estou renegociando isso. Aliás, é um bom momento para renegociar coisas, né? Reavaliar, tá? Como a gente tem esse ponto, né, de revisar, tá? Neme, então, meu Deus do céu, quer dizer que Vênus está retrogradando na minha 7, eu vou me separar? Claro que não, não é assim que funciona. Lembra que a gente está isolando um ponteiro? Vai que você tem sua Vênus super bem posicionada, né? Então, eu tenho uma Vênus aqui lá em Leão fazendo um trígono. Às vezes pode ser uma retomada de um assunto que te favorece depois da retrogradação terminar, né? Ou, de repente, para você, vem alguma pessoa que você perdeu o contato, você retoma esse contato e te traz um benefício. Então, é o próprio mapa que vai indicar, tá? Não é um trânsito, assim, solto no ar, tá? Em retrogradação de Vênus é tal coisa. Não, tem que olhar no seu mapa, tá? Bom, claro que aqui vai levar para esses assuntos da 6 também. Então, a gente tem a questão de rotina, a gente tem a questão de saúde, a gente tem uma questão aqui de trabalho, como eu executo meu trabalho, né? Pets também é um assunto de casa 6, tá? Mas perceba que vai para 7 da 6. Então, eu tenho uma questão que permeia relações. Pode ser relações no ambiente de trabalho, uma questão com algum colega, né? Lembra que a casa 7, ali a gente tem uma debilidade de Vênus, né? Tem alguma disputa com alguém que tá meio que não vai, mas não vai? Eu ficaria atenta, por exemplo, de repente tem alguém que é aquela coisa, né? Às vezes a gente confia, a gente deveria ter uma certa ponderação no momento. Nossa, trouxeram alguma questão do passado que você diz assim, meu Deus, já achei que tivesse resolvido essa pendenga com essa pessoa, voltou agora por quê? Porque o ponteiro indicador está simplesmente dizendo que é o momento para isso. Ele não está fazendo algo acontecer, tá? É que nem o ponteiro de um relógio. Então, assim, o ponteiro do relógio marcou meio-dia. Ele está indicando que é o melhor momento para almoçar ou que os assuntos sobre almoço e comida, dentro de um contexto em que a gente vive, ficarão mais óbvios. É a mesma coisa, não é que ele está dizendo, ó, nossa, o ponteiro, tá me dando uma fome. Não é assim, né? Existe uma correspondência de qualidade, tá? Isso a gente aprende no curso de promessa natal, né? Para entender essa dinâmica. Então, aqui eu posso, por exemplo, ter uma retomada de algum contato. Você tem cliente, fornecedor, você emprega alguém, às vezes pode ser essa relação 1 a 1 dentro desse contexto. Você pode, se você já for intermediário avançado, usar derivadas. Neme, a casa 6 é a 12ª casa das casas 7. E o meu cônjuge, ele está realmente negociando algo e está um pouco preocupado com o prejuízo que pode acontecer para ele. Faz sentido? Faz. Se você usar derivadas. Nem eu não sei nem como é que come, o que é esse negócio de derivadas. Tem um vídeo aqui no canal do YouTube, tá? É só você fazer uma derivação de uma visão primária das casas, tá? Não é difícil, não. Mas você tem que, principalmente, assim, estar com o fundamento muito bem maduro para entender quais são as possibilidades de uma derivação, tá? Bom, então eu elevo, né, elenco as possibilidades. Eu tenho também, e eu posso, e eu, na realidade, na minha visão, você deve respeitar as divindades e debilidades, eu tenho que entender que Vênus rege os assuntos da 8 e também rege os assuntos da 1, certo? A casa 8, ela representa segredos, ela representa dinheiro dos outros, herança, pensão, dívidas, empréstimo, financiamento, né? Impostos, agora a gente está próximo de organizar os negócios para mandar para o leão, para a gente pagar mais imposto do que a gente já paga, né? E aqui a casa 1 representa literalmente você, seu corpo físico, sua jornada de vida, sua motivação primária. Então perceba que eu tenho uma retrogradação que vai para 6, que representa algo de saúde, e eu também tenho a questão do corpo físico. Então eu perguntaria, por exemplo, a pessoa, tem alguma coisa pendente em relação à sua saúde? Tá com os exames em dia, né? Tem alguma questão que tu está negligenciando, né? Nem na realidade não é uma questão de saúde, mas poxa,
eu ando me sentindo, sei lá, eu quero melhorar um pouco da minha autoestima e eu acho que isso tem muito a ver com a minha aparência e como eu me apresento, né. Ok, pode ser isso. Lembra que é uma situação que ela já vem aí no seu imaginário, você já está pensando sobre isso. Ou pode ser uma situação que é retomada. "Nossa, Neme, na realidade eu tive uma situação lá de saúde, deixei, vixe, agora voltou", então vai ver isso, né. A astrologia é só poder indicador, os planetas não fazem nada por você. Então aproveita e usa ela de uma maneira prática. Agora, eu tenho assunto da 8. Então a casa 8 ela representa, às vezes, literalmente o dinheiro do outro. Lembra aquele exemplo do cônjuge renegociando algo que pode ter impacto financeiro para ele, né? Então aqui realmente uma renegociação para ver qual é o benefício para não ter um prejuízo, tá? Mas isso em relação ao outro, né? Nossa, Neme, na realidade eu estou realmente reorganizando uma parceria comercial ou social de trabalho e a gente está justamente nessa questão, às vezes, mudando o sistema de tributação, renegociando muita coisa para a coisa fluir melhor. Perfeito, é um momento para isso, tá? Às vezes aqui também, sabe aquelas decisões que a gente precisa tomar e que às vezes a gente delega para os outros e chega um momento que a gente começa a ver, opa, se eu quero que esse negócio ande, eu que tenho que pelo menos começar com uma iniciativa aqui. Se tem alguma coisa, sabe que está nessa lenga-lenga? Vai, mas não vai, faz, mas não faz, né? A gente fica esperando às vezes também. Então, às vezes pode ser isso, é uma retomada e tem coisas, como vai para o ascendente, que é literalmente você, que a gente olha e diz assim, putz, tô vendo que sou eu que vou ter que resolver esse negócio aí, tá? Mas, de novo, não é que seja algo completamente novo, né? A gente retoma algum assunto, tá? Se você já for avançado, você pode usar divindades e debilidades também, por exemplo, para avaliar. Eu tenho uma Vênus, nesse mapa com ascendente Libra, Vênus tem uma debilidade de casa 2. É por isso que me chama a atenção quando envolve pessoas, se tem dívidas, o impacto que faz no seu orçamento, tá? Então você pode abranger a questão de derivadas. É legal também, se a gente está avaliando um ponteiro venusiano, você tem que entender o quê? O que que Vênus representa para você? Onde que está sua Vênus natal? Imagina que a Vênus, nesse caso, estaria aqui na 10, tá? Eu posso ter 200 mapas aí com configurações completamente diferentes, tá? Eu posso ter, então, uma questão de renegociação, de repente, de algum projeto que envolva carreira, que envolva visibilidade pública, né? Alguma decisão, por exemplo, que eu estou dependendo do outro, mas eu percebo que sou eu que tenho que tomar, de repente até de alguma proposta que já veio de trabalho e ela está meio que vai, mas não vai, não sei se quero, se não quero, né? Então, também observa essa posição venusiana. Neme, não consigo, é muita coisa ao mesmo tempo para avaliar. Lembra que a gente só está isolando um ponteirinho, né? Começa do começo, tá? Começa principalmente na cúspide. Pensa esse esqueminha que eu fiz aqui, ó. Vê a cúspide onde está, então, Áries e Peixes, relativo ao seu ascendente, e vê também as casas que ele rege, tá? E tenta criar um enredo. Lembra lá da sua professora de quinta série, que a gente tinha que fazer a introdução? Então, a introdução é, onde que começa essa retrogradação? Onde que está essa cúspide? O desenvolvimento do assunto, opa, então será que é uma renegociação, de repente, de negócios que envolve e tem impacto financeiro para mim? Será que tem alguma dívida que está pendente? Eu preciso renegociar ela porque ela pode ter impacto no meu orçamento? Então, assim, cria o enredo, tá? E desfecho final, né? Então, você pode cruzar com os outros pontos e ver, às vezes, quais são as possibilidades para você ficar atento, tá? Tem coisas que a gente tem poder de decisão e outras não tanto, né? Por exemplo, impostos. Você tem a opção de não pagar? Até tem, mas você vai ter uma consequência disso que não é legal, né? Enfim, vamos lá. Ascendente em Aquário. Agora nós temos ar fixo. Então, se você tem o seu ascendente em qualquer ponto do signo de Aquário, tá? Observa as áreas. Então, vamos ver. Onde que acontece? Na cúspide da 2 para 3. Então, aqui a gente tem, na realidade, da 3 para 2, tá? Vamos pensar o que que representa a casa 3. Casa 3, lugares próximos, vizinhança, deslocamento próximo, assim, relação com vizinhos, com pessoas, né, parente, irmão, às vezes ele realmente, literalmente é irmão, né? Eu tenho negócios locais, aqui é uma casa, é o júbilo da lua, né? Então, o eixo 3 e 9 tem uma questão de espiritualidade também, pode ser alguma coisa que você está voltando a explorar, uma reconexão, o impacto que isso tem para você. Tem algum negócio e qual é o impacto financeiro para você desse negócio? E como está a gestão desses recursos que pode envolver negócios locais, mas que tem impacto diretamente no seu orçamento, né? Você tem algum bem ou algo que você possui? Digamos aqui que você tem uma moto, mas você já pagou toda a moto, não tem nada de pendência de dívida lá de casa 8, tá? Então você já tem essa moto, você já é dono dela, você faz com ela o que você quiser. Então a gente tem aqui a sua posse casa 2, né?
Mas, de repente, você está reavaliando aí para qual é a utilidade dessa moto? Estou usando para deslocamento, será que vale a pena ficar? Estou negociando, de repente, uma venda dela, né, não sei, estou pensando. De novo, a vida é muito mais arroz com feijão ali do que caviar, né. Tem alguma questão pendente com irmãos ou tem um irmão que está reavaliando alguma situação para ele que tenha sido um pouco difícil, que tenha sido um pouco desafiadora nesse momento, às vezes vem e pede um conselho, às vezes você retoma alguma situação com alguém próximo, tá. Nossa, na realidade, eu tenho um vizinho que é uma praga, né. A pessoa vive enchendo a paciência e agora ele veio com alguma situação ali que eu estou percebendo que vai impactar, a minha propriedade, um bem que é meu, e às vezes com uma questão de impacto financeiro para mim. Tem a ver? Com certeza, tá. Perceba que aqui eu já abri um pouquinho do leque, para quê? Para a gente ver as regências. Então se o ascendente é em aquário acontece nessa cúspide da 3 para 2, eu também tenho uma regência de 4, imóvel, propriedade, lar, família. Às vezes aqui é literalmente relações familiares. Nossa, tem na realidade uma pendência com uma, sei lá, com a minha irmã, com a minha irmã, não estou conseguindo resolver e eu estou vendo que eu vou ter que puxar de novo esse fio aqui para a gente conversar ou para a gente reorganizar esse acordo. Faz sentido, tá? Então a gente tem também Vênus contando com os assuntos da 9. Perceba que eu tenho o eixo 3 e 9 também, o eixo de conhecimento. Eu estou retomando algum curso, tem algum tipo, de repente, sou uma pessoa que publica coisas, né? Retomar, de repente, algum estudo. Pode ser, às vezes, até nessa questão filosófica, religiosa ou espiritual, né? Pode ser uma retomada de algo que você se conecte, que você perceba que faça sentido para você. Você pode usar dignidades e debilidades também dentro de um outro contraponto, quer ver? Vênus tem uma debilidade nessa casa 10. Então, por exemplo, eu posso estar reorganizando alguma situação, de repente home office, de repente algum estudo que eu percebo que tem impacto na minha carreira, mas nossa, é uma decisão um pouco difícil, por isso que eu estou reavaliando ela, porque essa Vênus tem debilidade na 10, o impacto que isso aqui tem, de repente, na minha carreira ou em algum projeto futuro. Tá? Então você pode sim analisar também. É mais complexo, então se você está bem no início, começa do início, tá? Pega só a cúspide e vai desenhando, né? Lembra que também o ideal seria, se você está analisando um ponteiro venusiano, isso é uma dica para qualquer trânsito, tá? Entenda o que ele representa no seu mapa. Porque de repente, quer ver, a gente tem uma Vênus nesse caso, a pessoa tem uma Vênus lá em Sagitário. Poxa, começa às vezes com uma casa que tem um bom olhar, mas depois tem uma quadratura. Será que tem alguma coisa que a pessoa investiu, de repente, em termos de negócios ou de dinheiro com pessoas, né? Ou às vezes fez alguma mudança de casa, de lugar, de, sei lá, de bairro, e aí está começando a repensar, nossa, mas qual foi o ganho disso? Será que eu não gastei muito mais do que era necessário? Será que está sendo válido mesmo, né? Ou às vezes ela ainda nem fez o movimento, ela está se planejando, né? Então, uma retrogradação, às vezes, é legal para a gente repensar coisas, tá? Eu acho que para planejamento, por exemplo, é interessante para estudo. Nossa, tem aquela matéria ali que, pelo amor de Deus, né? Poxa, pegou o eixo 3 e 9, né? Tem alguma coisa que você tem uma certa, assim, uma certa empatia maior com o assunto, né? Você gosta mais do assunto, explore esse assunto nesse momento, tá? Então você pode utilizar também para uma questão de planejamento. Eu particularmente gosto muito de usar uma ferramenta astrológica para isso, tá? E aí, por fim, o ascendente em Gêmeos. Então você vai lá identificar, nossa, eu tenho o grau 12, 10, né, 22. Então você tem um ascendente em Gêmeos, e aí você vai lá identificar qual é a cúspide, que no seu caso é da 10 para 11. A 10 para 11, ela envolve, por exemplo, objetivo de vida, o que que você quer da sua vida daqui para frente? Tá? O que que você quer construir, o que que você quer conquistar, porque lembra que nem todo mundo tem carreira. O que que é realmente importante para você? Às vezes parar e observar, tá, olha tudo que eu, né, tudo que eu já vivi, de onde eu venho, qual é a minha jornada e tá, para onde eu vou agora? Eu tô seguindo o caminho que realmente tem a ver comigo, que eu gosto, que me dá prazer, que eu me identifico, né? Ou nossa, eu tô fazendo as coisas meio que só assim, no piloto automático, nem sei mais o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu quero, o que que eu não quero, né? Não sei nem se eu tô colhendo um benefício, eu tô tendo realmente algo relevante desse esforço todo, né? Porque a casa 10 tem a questão de carreira, então isso pode ser literalmente na carreira, mas também tem uma visão ampla da vida, né? E a casa 11 é uma casa de ganhos, de benefícios, né? De grupos sociais. A gente, assim, coloca muito redes sociais hoje em dia, porque quando eu falo em redes sociais, a primeira coisa que vem na cabeça hoje é internet, né? Redes sociais, tal, Instagram, TikTok, tudo o resto. Mas lembra que antes disso tudo acontecer, existiam redes sociais. O que que eram as redes sociais? Todos os pontos de socialização de um indivíduo com o coletivo, né?
Então, antigamente, por exemplo, sei lá, a pessoa ia falar em praça pública, tinha uma coisa, né, que conectava com uma rede, tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser uma retomada. Nossa, na realidade, sei lá, eu comecei um negócio lá na rede social e abandonei. É um bom momento para reconectar com aquilo, para, né, reorganizar? Perfeito, tá? Nossa, tinha um projeto dentro de um nicho específico, de um grupo específico também. Tá meio abandonado, eu me interessei muito, né? Aquele fogo de palha, agora deixei. Pode ser um bom momento para me reconectar com aquilo, para voltar? Excelente, tá? Pode ser também dentro de grupos sociais, às vezes você se reconectando com grupos sociais do seu passado também, né? Nossa, a galera, né? Se tiver uma relação de 9 com 11, a galera da faculdade, né? Sei lá, um grupo que você tenha participado, tá? Às vezes alguma situação dentro de uma, assim, de uma organização que você faz parte também, tá? Uma retomada de algum assunto, uma questão de visibilidade pública, quer ver? Não gosto de aparecer. Nossa, não gosto de aparecer, não me sinto confortável, mas eu percebo que eu preciso me colocar em maior evidência e chega uma hora que eu preciso quebrar esse padrão, né? Pode ser um momento onde eu retomo isso, pode ser um momento que você planeja como fazer, não necessariamente o que você faça, mas é um bom momento para revisar também. Estou satisfeita com ganhos que eu tenho em relação à minha carreira? Eu estou com uma promoção pendente, mas ela meio que vai, mas não vai, parece que me promete um negócio e nunca sai. Observa essa retrogradação, às vezes tem uma retomada sobre um assunto que se refere a isso, tá? E se você já for intermediário avançado, também observa, então, nós temos a área de touro como referência, né, de regência, e a área de Libra. Então, a casa 12 e a casa 5. A casa 5 é uma casa positiva, uma casa de filhos, é uma casa de prazer, de hobbies, de talentos, de habilidades, né? Então, às vezes, de novo, pode ser uma retomada de algum hobby que, de repente, eu tenho interesse de transformar em carreira, né? Ou, de repente, alguma coisa que eu gostava muito, né, e que perdeu um pouquinho de, assim, de peso, né, na minha vida, e agora eu retomo isso, coloco em maior evidência, né? Nossa, na realidade eu tenho, assim, um hobby, um talento, uma habilidade, mas eu guardo só para mim. Eu não quero que ninguém veja, fica nessa caixinha de casa 12 ali, né, com a questão de 5, mas agora eu acho que está na hora de eu começar a mostrar para as pessoas, né? Então, perfeito. Lembra que uma retrogradação é retomar algum assunto que eu já estou ali nesse movimento de, né, vai, mas não vai, né? Neme, na realidade, eu tenho filhos, então pode ser alguma situação literalmente com o filho, pode. Pode ser até o filho, né, reavaliando alguma situação para ele, dependendo da idade, tá? E aí você pode, inclusive, usar derivadas, né? Por exemplo, da casa 5, isso aqui seria a 7 para a 6, né? Então, de repente, o filho já está numa idade de ter relacionamento, então, às vezes, pode ser o filho reavaliando um relacionamento dele, né? E não, por mais que a gente acha, né, que a gente tem tanta, dependendo da idade, não tem mais tanta influência na vida dos filhos, né? Mas às vezes pode ser algo que você acompanha também, né? Poxa, na realidade eu estou observando se eu tenho um momento aqui que às vezes eu estou percebendo que eu tenho um monte de potencial e talento, mas eu estou me auto-sabotando. Casa 12 é autossabotagem, né? O que você deveria estar fazendo e você não está? Você está procrastinando. O que neste momento você está procrastinando assistindo este vídeo, né? Então, aqui também pode ser algo que você começa a reorganizar e faça, porque não adianta nada a gente ter essa informação também, entra por aqui, sai por lá, vai para que aprender tudo isso, né? Legal é usar para alguma coisa útil, tá? E você pode, deve, inclusive, claro, como eu falei, já avaliar dignidades e debilidades, né? Então, por exemplo, eu tenho uma Vênus que tem uma debilidade nessa casa 6. Então, pode ser uma situação tensa também, às vezes com a questão de saúde, né? De rotina, tá? Mas aí é mais avançado. Eu deixaria, fica só para você saber que existe, tá? Então, começa do início ali. E também, se você está avaliando um ponteiro venusiano, entenda o que esse ponteiro representa no seu mapa, tá? Nossa, tá acontecendo ali na cúspide da 10 para 11, mas a minha Vênus é de casa 4. Então, pode ter uma situação que envolve situações de família, lar, imóvel, propriedade, né? Situações que vêm à tona que eu tenho uma visibilidade, porque lembra que aqui, ó, na questão da luz visível, tá? Aqui seria mais ou menos 11, meio-dia. Então, você tem visibilidade da luz. Aqui não, aqui é meia-noite, eu não tenho. Então, pode ser algo que você retoma ou que você enxerga, você dá luz aqui. Nossa, agora eu enxerguei essa situação aqui, ó, sei lá, do terreno, da família, sei lá, da questão aí de, né, relações familiares, foi exposto algo que já estava meio ali, né, sendo nutrido, tá? Então, eu só estou levantando hipóteses e possibilidades. É óbvio que existe um contexto para cada pessoa de vida e existe o próprio mapa natal. Então, a gente vai ter uma configuração planetária. Às vezes, nem é tão relevante para você nesse momento essa retrogradação,
pode ter uma outra que seja muito mais relevante do que essa, tá? Nem tudo é importante para todo mundo o tempo todo, nem para o nosso mapa, tá bom? Então a gente vai aprendendo isso, mas só aprendendo a segmentar, embora a gente não veja nada segmentado, já ajuda a gente a entendendo principalmente essa questão do ponteirinho, sabe? Vê o mapinha ali como um relógio mesmo, que você já vai entendendo essa questão da noção do tempo, dos acontecimentos, tá? E do desenvolvimento. Se você quer praticar, então você pode entrar no Nota Astral. O Nota Astral, na realidade, vai fechar agora no Novo Astrológico, fecha a turma. Ela já está, né, correndo e acontecendo. E eu geralmente fecho, então, a turma para o ano, e a gente vai tendo esse acompanhamento ao longo do ano, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. Se você quer praticar, o Nota Astral é prática constante, né? E você pode elencar suas possibilidades também, colocar aqui nos comentários, e a gente vai compartilhando e aprendendo também juntos, tá? Porque a astrologia ela é interpretativa. Eu dei aqui uma elucidação de alguns pontos rapidamente, só para você ir treinando seu pensamento. Mas, assim, a astrologia é sobre a vida. Vê o que está acontecendo na sua vida. Se é uma retrogradação, não é babado novo, é babado requentado, né? Então, vê ali o que você já, às vezes, naturalmente está retomando e nem percebeu, né? Porque a casa 12, por exemplo, para o ascendente aqui em Gêmeos, é uma questão um pouco inconsciente. Sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando 200 mil coisas, reavaliando, repensando, né, revivendo? Às vezes é justamente esse momento que está acontecendo.